falar de agendas. Agenda de ruídos e agenda de transformações. Como é que você separa uma da outra aí? O que uma interfere na outra? Bom dia. Pois é, bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. A gente gastou, ou precisou gastar, 6 meses, os primeiros 6 meses do governo Bolsonaro, para entender que existem duas agendas no mesmo governo. Uma agenda de transformações, reforma da Previdência, uma agenda de privatização, reforma tributária, discussão sobre o uso do BNDES, as reformas microeconômicas, concessões, uma lista extensa. E tem uma agenda de ruídos. É essa discussão da briga com o diretor do INPE, Ancine, para onde vai o COAF, Anvisa com a história de maconha, reapresentar uma medida provisória da FUNAI na agricultura, enfim, a agenda do ruído. E ficou parecendo, num primeiro momento, que a agenda do ruído se subordinaria à agenda das coisas que realmente interessam e com o tempo ela sumiria. A impressão que dá é que nós vamos ter que conviver com as duas agendas, ou seja, com os dois blocos de temas em paralelo. E aparentemente os políticos já perceberam isso, talvez mais rápido do que a gente imagina, e aderiram à agenda de transformação. Então a gente viu um primeiro semestre de uma Câmara bem mais responsável do que em outros tempos, abraçando a reforma da Previdência e tocando o barco. E agora a gente vai ter o segundo turno da reforma da Previdência e essa bola vai passar para o Senado. E a gente vai poder acompanhar como o Senado, sob o comando do Davi Alcolumbre, vai conduzir essa discussão, para ver se está nessa mesma sintonia da Câmara dos Deputados. Aparentemente sim, porque nós estamos numa festa na beira do precipício. A gente tem uma série de indicadores promissores, né? Promessas de transformação, mas a gente tem 2 números muito ruins, que é o crescimento econômico quase nulo e a geração de emprego muito baixa diante do estoque de desemprego do Brasil. Mas tem uma lista de coisas interessantes que podem acontecer. Justamente isso que eu falei, aprovada a reforma da Previdência, tem a reforma tributária. Ontem o Canal Livre fez uma belíssima discussão com o Bernardo Api sobre a reforma tributária, o papel da reforma política nessas mudanças. Isso tudo pode mudar o cenário do país. Qual é a força de cada coisa? Esses 2 números âncoras que puxam a gente para baixo, que é o desemprego alto e o crescimento baixo, contra esse festival de promessas e transformações, a gente não sabe. É importante que seja, que mude, porque senão a gente vai ficar amarrado com esse crescimento baixo que maltrata o país, maltrata a sociedade, empobrece a nação, diminui a renda per capita, e não é o que a gente quer. Então a impressão que dá é que os políticos, olhando que a gente está numa festa, no precipício, todo mundo olha lá para baixo e diz, olha, não é bom cair lá. E independente dos gritos, independente das coisas que a gente vê do Poder Executivo, declarações do Presidente da República, o fato é, tem 2 mundos. O mundo do ruído e o mundo dos interesses. E a impressão que eu tenho é que esse mundo do ruído vai continuar, porque é do estilo do presidente. Ele faz isso. Essa história da reapresentação da medida provisória criou uma confusão com o Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello deu entrevista, etc. Agora nós temos nos próximos dias a escolha do filho dele, né? A apresentação do filho dele ao Senado da República. Então, eu torço para que essa minha impressão de que a agenda de interesse está dominando mais do que a agenda de ruídos seja uma verdade também no segundo semestre. Oi, Neg, a gente falava sobre essa questão aí que você mencionou, né, do presidente da República questionar o Supremo quando daquele julgamento lá da questão da homofobia, né, que claramente o Supremo acabou legislando e admitiu isso durante a votação. Os ministros do Pleno falaram, estamos legislando porque o Poder Legislativo está omisso nesse tema.
E o ministro Celso de Mello, decano, reclamando do presidente que viola aí a Constituição numa atitude perigosa. Ele usou palavras semelhantes aí para esse sentido. Quem pode ser o poder moderador? É o Legislativo que vai ser o poder moderador para a preservação das instituições nesse momento em que poderes aí estão tentando extrapolar os limites da Carta Maior? Boa pergunta, boa questão, porque é tão básico você não reapresentar uma medida provisória, é tão básico um poder não comentar o trabalho do outro, mas vamos combinar, antes mesmo da chegada do presidente Bolsonaro, a gente teve estremecimentos entre os poderes por declarações inadequadas. Para quê? Para quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo de um poder comentar o trabalho do outro? Não faz o menor sentido. É mandar recadinho. Então, o Supremo Tribunal Federal tem duas alas bem claras. Uma delas defende que a Carta Magna seja o norte das suas decisões, e o outro, que a Carta Magna seja uma referência para suas convicções. E, sendo uma referência para suas convicções, vale tudo. É a escola do Barroso, vale tudo. Você pode interpretar a Constituição como você bem quiser. Isso é insegurança jurídica. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando dá um puxão de orelha no presidente da República, como fez o Celso de Mello, escolhido, isso nada é por acaso, não pensa que ele acordou e falou: hoje eu vou dar uma paulada na cabeça do Poder Executivo, vou dar uma dura no presidente da República. Não, isso é tudo combinado entre os ministros. Eles sugerem que lá no Supremo Tribunal Federal, neste momento, reina a paz. Não é verdade. E tem um problema no Supremo Tribunal Federal que precisa ser resolvido. Afinal, a Constituição manda no Supremo ou o Supremo manda na Constituição? A escola Barroso, que tem vários adeptos, entende que o juiz de primeira instância, o desembargador e o ministro do STJ, do STF, mandam na Constituição. Eles são proprietários da Constituição, eles são os intérpretes da Constituição, mas intérpretes livres. Sabe aquelas músicas que você quer ouvir e quando vem um intérprete dar uma nova roupagem para a música, você nem reconhece a música? Você fala: mas que música é essa? É o que o Supremo Tribunal Federal faz muitas vezes, quando legisla, quando toma uma decisão ao arrepio descarado da Constituição, para aqueles que entendem que a Constituição deve ser o norte do Supremo. Agora, para aqueles que entendem que o Supremo é livre e faz o que quer, e não há o Supremo do Supremo para interpretar o que eles fazem, isso sem dúvida depende do Congresso Nacional. Você matou a charada. O Congresso Nacional precisa botar freios e limites na atuação dos poderes. Por que o Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional é o responsável por produzir as emendas constitucionais naquilo que não é cláusula pétrea. Então, se o Congresso Nacional resolver organizar essa bagaça, essa confusão em que a gente vive, o Ministério Público vai ter limites, porque precisa ter, tá passando dos limites, todos os limites. O Poder Judiciário tem que pôr limite. Gente, um juiz da Bahia, de primeira instância, juiz federal, acaba de decidir que o presidente da República e o Eduardo Bolsonaro têm que apresentar explicações sobre por que o Eduardo Bolsonaro vai ser indicado embaixador. Por que um juiz da Bahia pode fazer isso? Ah, mas é porque a ação popular, quem entrou foi o deputado do PT, o Jorge Sola, e como ele entrou na Bahia, é o juiz da Bahia? Claro, então, é o que a primeira diz a lei. coisa que esse juiz precisava fazer é mandar para a instância competente, não o Supremo. Né? Não, mas se você pegar decidiu. A lei... Não, mas se você pegar a lei, é pior. Se você pegar a lei, ele cumpriu a lei. Porque a lei da ação popular diz que o juiz encarregado é o juiz do lugar aonde a pessoa entrou com uma ação. Então o Jorge Sola, deputado federal do PT, entrou na Bahia, cai na mão de um juiz da Bahia. Mas o juiz da Bahia... Mas não devia. Mas não devia segundo a nossa percepção de organização de sociedade. Mas a Constituição de 88 deixou... Por isso, lembra, quando você tinha as privatizações, entravam... quem quisesse entrar contra uma privatização, entrava em qualquer unidade da Sim, mas da aí federação. nesse caso, Inex, me desculpe, eu vou discordar de você.
é o presidente da República, não é um juiz de primeira instância, independe de onde entrar a ação, ela pode entrar em qualquer lugar. Agora, o juiz que recebe não pode dar decisão. Pois daí a distorção. Daí a distorção da legislação brasileira. Eu concordo com a sua interpretação. Infelizmente, a interpretação possível que foi usada, ela está escorada na lei, torta e mal escrita. Então o juiz não... Se fosse um erro tão violento, o juiz teria que sofrer uma punição. Mas não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é, ele fez uma interpretação da legislação, tal qual ela está escrita, do jeito que a legislação brasileira é escrita. Ou seja, um presidente da República... Vê, se o presidente tem ou não o direito de botar o Eduardo Bolsonaro, se deve botar ou não deve botar, isso é uma outra discussão. Agora, a hora que um juiz de primeira instância entra nesse debate, pode entrar nesse debate, a gente tem um país torto, entendeu? Legalmente torto. E é isso. Isso forma na agenda do ruído. Que a agenda de transformações, que a agenda de mudanças, que as grandes mudanças se sobreponham no segundo semestre para que a gente possa sair desse marasmo, para que o 0,8% de crescimento, para que o 12% de desemprego comece a se transformar em números que a gente tem orgulho, porque quem está nos ouvindo hoje e vendo essas coisas todas, está atônito, porque ele não é nem... Ele pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar do Bolsonaro, mas ele quer emprego, com Bolsonaro, sem Bolsonaro. O negócio dele é, eu quero emprego, eu quero trabalho, eu quero renda. Parem, políticos, de fazer essa confusão e transformem o Brasil. Essa é a expectativa de todo mundo que está ouvindo a gente, que é apaixonado por política, por futebol, por gastronomia, não importa, mas sobretudo quer cuidar da família, quer fazer poupança, quer poder cuidar da previdência, quer cuidar da sua velhice, quer pagar as dívidas, arrumar a geladeira que quebrou e a televisão. E isso não tem discussão, não dá para você pagar assistência técnica com dinheiro de direita ou dinheiro de esquerda. Precisa o Brasil crescer. Bom, para terminar a sua participação, ontem o presidente Bolsonaro foi perguntado, né, sobre o que disse o ministro Celso de Mello em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, né, de que ele minimiza perigosamente a importância da Constituição. Ele disse que ficou chateado, mas assimilou, hein? Vamos ouvi-lo. Eu já falei que me equivoquei na questão da medida provisória, né? Foi um assessor que fez, mas eu trago para minha culpa. A responsabilidade é minha. É uma crítica, eu achei que ele foi muito pro lado pessoal. Estou chateado, porque ele foi muito pro lado pessoal. Agora, ele é o autor da decisão do Supremo de tipificar a homofobia como se assim não fosse. Eu entendo que esse tipo de decisão, né, que trata com a questão penal, quem tem que definir é o Congresso Nacional, com todo o respeito que eu tenho aos ministros supremos, vou continuar respeitando todos eles. Algumas decisões eu fico chateado, né? Fico quieto na minha, até porque eu não posso criticar decisões de um poder ou de outro. Eu tenho que acolher, para a gente poder viver a harmonia. Essa da medida provisória, hein? Faça-me o favor, né? Como é que edita uma medida dessa depois do Congresso ter rejeitado? É básico, é básico. Agora, foi o que é interessante. Capitulou, quis dar uma durazinha no Celso de Mello, mas não pode, entendeu? O que eu acho importante é, nós não estamos vivendo num regime ditatorial, a gente vive numa democracia, todos os atores testam os limites mais do que a gente acha adequado, mas os limites estão aí. Quer dizer, os limites constitucionais estão dados. Ele não vai conseguir aprovar uma medida provisória que já foi rejeitada. É impossível, é impossível. Então, não havia alternativa. Ficou chateado, mas qual era a alternativa? Manterem o que ele havia feito? Então, vai aos poucos depurando, mas eu não tenho a ilusão de que a agenda de ruídos vai desaparecer e a gente vai ter um momento em que todos irmanados vão transformar o Brasil. Nós não podemos ter essa ilusão. Mas nós podemos ter a vontade de ver, e parece que a gente vai ter a oportunidade de ver, uma agenda de interesses cada vez mais forte. Interesse, que eu digo interesse nacional, não de interesses particulares e privados. O Ministério da Economia prepara algumas transformações no campo da privatização e nós estamos sendo apresentados a mudanças que são importantes, que têm significado.
na participação da iniciativa privada. Basta ver BR Distribuidora, agora a Eletrobras, o presidente deu autorização para avançar na privatização. Então vai ter mudança boa. E mudança boa atrai investimento. É do que a gente precisa. É torcer para que isso seja mais importante do que o besterol. O besterol é Ancine, entendeu? O besterol é COAF na justiça. O besterol é querer trocar FUNAI. Isso não é besterol, besteira, entendeu? É perda de tempo. Mas é do jogo. Carteira de habilitação com 40 pontos, 20 pontos. Isso é agenda boba. Não tem muita importância. O mesmo governo que faz esses ruídos também está fazendo coisas interessantes. Então, nós vamos conviver com isso. É bom imaginar que a agenda de interesse supera a agenda de ruídos. Se a gente olhar só para a agenda de ruídos, a gente vai enlouquecer. A gente vai falar, esse governo não dá. Agora, se a gente olhar para a agenda de interesses, a gente vai falar, a lista de coisas é boa. Tem coisa boa. Na balança, então é essa contradição desse governo.